Bom, já estou ao vivo com o prefeito ACM Neto. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Varela. Boa tarde a todos os telespectadores do Balanço Geral. Prefeito, vamos pelo caixa logo da prefeitura. O senhor pegou a prefeitura e fez uma radiografia aqui no começo do ano. E como é que anda a tesouraria da prefeitura, o caixa dela? Bom, Varela, eu diria que todo o esforço que nós fizemos nesses meses iniciais do governo, ele começa a produzir resultados. Eu diria que o principal dado positivo da nossa administração até agora é exatamente ter alcançado o equilíbrio das contas da Prefeitura de Salvador. Dá uma paradinha, Neto. Bota uma dourada no ar aí. Olha aí, ó. Um acidente agora, não é isso? Agora na BR-324. Vamos livrar um pouco o corpo aí, bota. Parece que o rapaz já morreu agora, não? São imagens exclusivas do Águia Dourada, flagrante nesse momento, ao vivo, para você que está acompanhando o Balanço Geral, hein? Já tem 2 veículos do SAMU ali. Mas, só um minutinho. Vamos voltar agora com a entrevista do prefeito. Prefeito, termine, conclua, porque eu queria só fazer o registro ali, vai. Então, Varela, nós conseguimos equilibrar as contas da Prefeitura de Salvador. Eu recebi um município com 560 milhões de reais em dívidas de curtíssimo prazo. Nós já começamos a pagar essas dívidas. Praticamente metade de tudo isso já foi equacionado, a outra metade nós apresentamos um plano de pagamento e ainda esse ano a Prefeitura começa a quitar as suas obrigações com os credores do passado. Recebi um orçamento de 2013 com mais de 500 milhões de déficit, ou seja, o buraco do orçamento era de mais de 500 milhões. Inicialmente nós tivemos que fazer um contingenciamento, congelar despesas, e agora nós já estamos descongelando. Por quê? Porque eu consegui equilibrar as contas. A Prefeitura hoje está pagando absolutamente tudo em dia. As obrigações que são deste governo estão sendo todas elas cumpridas. Quando eu assumi a Prefeitura, Varela, Salvador estava há mais de 3 anos no cadastro dos municípios inadimplentes. Ou seja, nós não podíamos fazer convênio com o governo federal, nós não podíamos contratar operação de crédito, nós não podíamos receber um centavo sequer de fora. Por quê? Porque a Prefeitura tinha 173 itens de inadimplência. Depois de 7 meses de muito esforço, nós conseguimos retirar Salvador do cadastro das cidades ficha suja no Brasil e agora, por exemplo, a gente já pode fazer convênios. Nós conseguimos conceder o reajuste aos servidores municipais, né? Graças a Deus, a negociação com o sindicato, a negociação com os professores, ela acabou ocorrendo num bom nível, nós conseguimos conceder o reajuste e agora está começando a sobrar dinheiro para fazer as coisas que o município tanto precisa. Eu, Varela, quando disputei a eleição do ano passado, eu lembro que eu era perguntado: prefeito, qual é o principal desafio, o primeiro desafio? Qual é a primeira grande intervenção que tem que se fazer em Salvador? E eu dizia: arrumar casa. Por quê? A gente não consegue arrumar a cidade sem antes arrumar a prefeitura. Quando a prefeitura está desorganizada, está desarrumada, você não tem como arrumar a cidade. Nós fizemos todo esse esforço para arrumar a prefeitura, para fazer sobrar dinheiro, e agora, se Deus quiser, passando a chuva, a gente vai começar a recuperar a cidade. Eu, por exemplo, hoje já tenho, Varela, assegurados para esse ano de 2013, 100 milhões de reais em recapeamento asfáltico. 100 milhões. Há muito tempo Salvador não investe em recapeamento asfáltico. Qual é a consequência? Vem uma chuva como essa, está chovendo em Salvador desde o dia 16 de abril, então vem uma chuva como essa, é buraco para todo lado. A população fica chateada com razão. Agora, a gente não pode entrar com o recapeamento enquanto estiver chovendo. Passou a chuva, a gente começa a recapear. E vamos fazer investimentos de 100 milhões de reais. Além disso, eu estou contratando uma operação com o Desembahia que vai garantir mais 50 milhões de reais em recapeamento. Então, até março do ano que vem, portanto, antes da próxima chuva, eu quero recapear 150 milhões de reais em vias da nossa cidade, o que vai dar para fazer quase 100 grandes vias de Salvador. Além disso, 20 milhões de reais agora em tapa-buraco, nós vamos investir
Passada a chuva, as equipes, que são 40 equipes que vão trabalhar concomitantemente, entram pesado na cidade para garantir que os buracos vão ser tapados. E mais 15 milhões de reais em recuperação de passeios e calçadas que também estão muito desgastados. Eu assisti a matéria que você passou agora. A gente pode comentar sobre ela? Lógico. Então, fica à vontade, aqui não tem problema não. Salvador tem 600 áreas de risco, como foi citado aí. Esse problema de deslizamento de encosta é um problema muito sério. Veja, por exemplo, que esse ano nós tivemos alguns casos graves. O da Avenida Contorno, que graças a Deus não vitimou ninguém, porque não estava passando um carro na hora do deslizamento. O da Estrada Velha do Aeroporto, que eu fui visitar, inclusive neste sábado, eu fui ver as obras da Estrada Velha do Aeroporto. São 600 áreas de risco. Quando eu assumi a prefeitura, haviam alguns contratos com o governo federal completamente perdidos, completamente desorganizados. Nós fizemos um esforço com o Ministério das Cidades, com o Ministério da Integração, com a Caixa Econômica Federal, e nós estamos reativando esses contratos. Para quê? Para garantir que pelo menos 40 encostas, que são as mais sérias, possam começar a sofrer intervenção ainda esse ano. E estamos preparando um plano maior, e eu vou buscar financiamento externo para isso. Estou conversando com a Caixa Econômica e com o BNDES para contratar uma grande operação de crédito que vai intervir na infraestrutura da cidade, e um dos pontos principais dessa grande operação, que vai buscar recurso financiado para o município de Salvador, é exatamente a recuperação das nossas encostas e a intervenção nessas áreas de maior risco. Bom, isso aí eu não responsabilizei o prefeito, porque isso é histórico. Eu me lembro quando Fernando José virou prefeito dessa cidade, desabou a São Martim, 38 pessoas morreram. Isso é uma coisa histórica da Bahia. Não lhe responsabilizo por isso. Mas eu queria saber da compatibilidade entre custeio e receita da prefeitura. Por que você está fazendo recadastramento? Você garantiu aqui numa entrevista no início do ano que não teríamos aumento de IPTU. Lembra disso? De imposto, garanti isso. Você garantiu no ar aqui. Está mantido. Eu tenho gravado aí, tá bom? Então, o que o povo quer saber? Há essa compatibilidade entre custeio e receita? Claro. Nós conseguimos, Varela, fruto de um grande esforço feito pela prefeitura, economizando, evitando desperdício, revendo contratos, nós conseguimos gerar economia para o município de Salvador, que hoje permite a prefeitura ser adimplente, pagar tudo em dia, cumprir suas obrigações, e agora a gente começa a ter dinheiro no caixa. Por quê? Exatamente pelo esforço que foi feito contendo despesa. Eu vou lhe dar um exemplo. Locação de automóveis. Nós fizemos agora um processo de licitação para contratar as novas empresas que vão prestar serviço de automóveis em Salvador, de locação de automóveis. O ex-prefeito, o senhor me disse aqui que o ex-prefeito, em 8 anos, desembolsou 800 milhões. Média de 100 milhões ano de aluguel de carro, o que eu achava um absurdo. Só aí, Varela, nós vamos conseguir uma economia já de 20%. Nós fizemos o pregão eletrônico, que é um processo transparente de contratação das empresas, e nós vamos conseguir uma economia média nos novos contratos de 20% em locação de automóveis. Então, tudo isso está sendo feito em Salvador nesse processo de organização da prefeitura. Outro exemplo, a questão dos terceirizados. Eu assumi com diversas empresas terceirizadas completamente perdidas. A prefeitura pagava a empresa e ela não pagava ao terceirizado. Aí você via protesto de terceirizado da área da saúde ou da área social, dizendo: não estou recebendo o meu salário. E eu que não tenho nada a ver com isso, né? Só isso aqui eu recebi hoje. Pois é. O terceirizado aqui não paga aqui. Pois é, a prefeitura... Eu levo aí. E quero dizer, Varela, o seguinte: a prefeitura está pagando a todas as empresas. Só que aí as empresas não estavam pagando aos funcionários. O que é que eu fiz? Mandei suspender o pagamento das empresas que não estavam repassando o salário aos funcionários, e agora nós estamos fazendo uma nova licitação, também com pregão eletrônico. Vamos gerar economia na contratação dessas novas empresas. Estou reduzindo o número de terceirizados, porque tinha muita gente perdida aí, a verdade é essa. Veja que com o recadastramento dos servidores, nós tiramos quase 1.000 pessoas de folha.
1.000 pessoas, quase 1.000 pessoas foram retiradas de folha, porque eram pessoas fantasmas. Além disso, agora, por exemplo, Varela, nós estamos fazendo um esforço enorme dentro da área sistêmica da prefeitura, de redução de conta de luz, de redução de conta de água. Tudo isso com que propósito? Gastar menos com a prefeitura e gastar mais com a cidade. Fazer sobrar dinheiro para o cidadão. Agora, você perguntou do recadastramento. Posso falar dele? Deve, porque eu acho, por exemplo, tá muita gente está me passando e-mail, mandando lhe perguntar isso. É uma confusão grande. Eu já disse aqui que eu tenho gravado uma entrevista sua e você garantindo que não terá aumento de tributos. Então, Varela, vamos lá. O recadastramento, primeiro, não tem nada a ver com aumento de imposto. Pelo contrário, o que o recadastramento oferece é um desconto no imposto. Aquele que se recadastrar vai ter 10% de desconto no IPTU de 2014 e de 2015. É o benefício do recadastramento, ok? É a primeira coisa. A segunda coisa, qual é o propósito do recadastramento? Nós temos hoje, Varela, no cadastro da prefeitura, cerca de 650 mil imóveis registrados. No entanto, quando você vai para o cadastro da Coelba, quando você vai para o cadastro da Embasa, ou quando você vai para os dados do IBGE... Tem 3 vezes isso. Você chega à conclusão que Salvador tem mais de 1 milhão de imóveis. Na verdade, 1.100.000 imóveis. Ora, esses imóveis que não estão cadastrados, a consequência disso são variadas. Primeira consequência, a prefeitura não organiza bem os seus serviços, não se prepara adequadamente. Então, qual é o primeiro objetivo do recadastramento? Melhorar a organização dos serviços da prefeitura. A prefeitura, sabendo onde está o imóvel, ela vai poder organizar o posto de saúde, ela vai poder organizar a escola, vai poder verificar a necessidade de um centro de educação infantil, vai melhorar o sistema de transporte público, ela vai poder melhorar a infraestrutura dos bairros. Então, esse é o primeiro e mais importante propósito do recadastramento, a organização da cidade. A segunda coisa, Varela, tem muita gente que não está cadastrada, que possui imóveis de baixa renda, imóveis populares. Essas pessoas de baixa renda, que se cadastrarem na prefeitura e cujo valor do imóvel for até 80 mil reais, não vão pagar IPTU. Repete isso aí. As pessoas de baixa renda que se cadastrarem na prefeitura e cujo imóvel tiver um valor de até 80 mil reais, não vão pagar IPTU. Agora, projeto... Peraí, prefeito. Deixa eu só completar. Porque tem gente que tem apartamento de 20 milhões aí... Calma, vou chegar lá. E na prefeitura está por 1 milhão. Eu vou chegar lá. Então, o projeto de IPTU que nós estamos mandando para a Câmara, eu encaminhei na sexta-feira. Ele garante a isenção do IPTU para todos os imóveis com valor até 80 mil reais. Na base de hoje, ou seja, dos 650 mil imóveis já cadastrados, o que é que vai acontecer? Nós temos hoje 140 mil isentos. Já sobe, com a aprovação do projeto, para 240 mil isentos. O que significa dizer que 100 mil imóveis de Salvador que hoje pagam, vão deixar de pagar IPTU a partir da aprovação do projeto. Com o recadastramento, a gente calcula que o número de imóveis que não vão pagar IPTU chegará a 500 mil imóveis. Ou seja, metade dos imóveis da cidade de Salvador não vão pagar IPTU. Nós não estamos mexendo na alíquota do imposto. Portanto, não há aumento de tributo, porque a alíquota hoje varia de 0,1 a 1. Vai continuar variando de 0,1 a 1. O que é que nós vamos fazer? A atualização da planta genérica de valores. E aí tem um exemplo, Varela, que eu gosto de citar, porque eu acho absurdo. Tem um edifício no Corredor da Vitória, tá certo? Que foi comercializado, foi vendido em Salvador, por 4,5 milhões de reais. Verdade. Está lá a escritura passada, é documento oficial. Se você for no site de uma dessas empresas que vende apartamento, está anunciado por 5,5 milhões. Mas o último registro de compra e venda oficial foi de 4,5 milhões de reais. Sabe quanto é que está esse imóvel registrado no cadastro da prefeitura? 719 mil reais. Aí eu compro agora, nos cardeais, por 700 eu compro agora. Não dá, né? Aí não dá.
Então, qual é a nossa lógica? Quem não pode, não vai pagar. Quem pode menos, paga menos. Quem pode mais, paga mais. Essa é a lógica. Nós vamos fazer justiça social e vamos fazer justiça fiscal sem admitir que as pessoas sofram no bolso, porque eu não vou admitir isso aqui em Salvador. Bom, vamos para as duas maiores queixas aqui todo um dia a dia. A mobilidade urbana. Nosso Águia Dourada está voando ainda, não? Está ok? Está voando? Porque eu queria mostrar isso aí. Não tem mais horário nem dia. Sábado, saí sábado de casa, estava tudo engarrafado. Mobilidade. O varejo da saúde, Neto. Isso. Me dá a imagem dos postos de saúde, dessa matéria que foi feita hoje. Porque nós estamos, não sei se é resolver, mas aliviar. Porque esse negócio de distribuição de ficha, 4 horas da manhã, é uma queixa atrás da outra, Neto. Me dá a imagem aí para a gente rodar para ele ver. Roda aí para o prefeito ver. Aqui é assim, não tem negócio de papo não. Vamos lá, solta aí. Olha lá, posto de vacina. Olha aí, Neto, isso aí, 4h30, 5 da manhã. Rua Carlos Gomes, está vendo ali, Neto? Você está vendo? O seu secretário esteve aqui, Tony Rodrigues, que eu tenho uma admiração muito grande, que eu me lembro dele fazendo saúde ainda lá no interior da Bahia, depois foi secretário estadual, me garantiu que em 6 meses a recuperação física, 9 meses a recuperação de recursos humanos. Mas a prefeitura de Salvador, como o Brasil inteiro, se não um defeito só nosso, não presta boa saúde ao seu povo. E eu queria que... O que é que o senhor pretende fazer para mexer nisso? Aliás, outra coisa. Da sua equipe inicial, o senhor trocou 2 secretários já. Não. Trocou, está vendo? O senhor trocou 2. Não, secretário... Sucop e Educação. Mas Sucop não é secretaria. Não é secretaria não. Não, é superintendência. Perdão, então. Então, perdão. Mas foram um secretário de Educação e um superintendente, é isso? Isso, exatamente. Mas onde eu quero chegar? Como resolver isso aí, Neto? Vamos lá. Bom, eu queria, Varela, lhe dizer o que é que nós vamos fazer, estamos fazendo e vamos fazer pela saúde de Salvador. Quando eu assumi a prefeitura, eu comecei a visitar os postos de saúde do nosso município. Porque 3 vezes na semana, Varela, eu estou nos bairros. Eu não fico preso lá no palácio da prefeitura, não. Eu vou para a rua, eu vou para os bairros. E aí eu comecei a constatar que os postos de saúde de Salvador tinham 2 situações. Primeiro, caindo aos pedaços. Sem conservação, sem manutenção, sem recuperação. Depois, muitas unidades ainda faltando médicos e profissionais em geral da área da saúde. Começamos um esforço grande e até dezembro, Varela, nós vamos ter 70% da nossa rede, 70%, o que é um número muito expressivo, ou recuperada ou em recuperação. Agora, por exemplo, no mês de setembro, eu vou entregar a Salvador 14 obras que foram realizadas em diferentes postos de saúde. Vai ser uma média, Varela, de pelo menos 3 inaugurações por semana, podendo chegar a 4 inaugurações por semana, já fruto das obras que nós estamos fazendo. Não tinha nada disso na prefeitura. Eu tive que encontrar o dinheiro, arrumar a forma de fazer a obra e agora, até dezembro, nós temos 70% dos postos de saúde ou recuperados ou em recuperação. Autorizei, na semana passada, o secretário José Antônio a convocar os concursados da saúde e onde não houver concurso, nós vamos fazer um concurso específico de contratação pelo REDA. Então, nós vamos contratar os concursados da saúde. Foi feito um concurso, a gente negociou com o Ministério Público e agora a gente vai chamar os profissionais, porque até dezembro, todas as unidades de saúde de Salvador, todas, sem exceção de nenhuma, estarão funcionando com equipes completas. Até dezembro? Até dezembro, nós vamos ter todas as equipes operando, funcionando, trabalhando nas unidades de saúde do município de Salvador. Só para você ter uma ideia, Varela, isso tudo envolve muito dinheiro. E é por isso que eu tenho dito, gente, o esforço que eu estou fazendo agora é para fazer sobrar dinheiro, porque só com dinheiro é que a gente pode, por exemplo, colocar médico no posto de saúde. Agora, não para por aí. Mas você já fez a radiografia aqui de que a prefeitura já é autossuficiente, agora superavitária. Agora está a gente pode cobrar mais, então. Pode cobrar mais serviços da prefeitura. Pode cobrar mais. Agora a prefeitura está com as contas equilibradas. Eu fiz todo esse esforço de 8, 9 meses, comprando desgaste, sabendo que as pessoas iam ficar chateadas. Mas se eu não fizesse isso, a gente nunca ia organizar a prefeitura de Salvador. Prefeito, você foi brilhante como
como legislador, não é? Então eu queria fazer uma pergunta lógica. Entre o legislador ACM Neto e o prefeito ACM Neto, quais são as dificuldades que você encontrou para essa transição? Diga aí. Olha, já tem aqui uma boa quantidade de cabelo branco aparecendo na minha cabeça, apesar de eu ter a cabeleira bem preta, viu, Varela? Porque, na verdade, a gente quando chega... Por que eu estou lhe fazendo essa pergunta? Porque o João Henrique... Não, é completamente diferente. Não, o João Henrique foi vereador brilhante, né, Zé Eduardo? Deputado brilhante, estadual. Sentou lá na sua cadeira e foi um desastre. Pois é. Agora, essa é a pergunta que o povo está fazendo, é essa. Eu não quero julgar o passado. Não, eu disse aqui que era um desafio, você ia enfrentar um novo desafio na vida. Ouça, eu não quero julgar o passado. Claro. Eu gosto de olhar o presente e de pensar no futuro. Nós sabemos aonde a gente quer chegar. Eu sabia que esse primeiro ano ia ser um ano de dificuldade, de tomar medidas duras, de dizer não a muita gente, de ser cobrado e não poder dar resposta, mas tudo que eu estou fazendo esse ano, trabalhando demais, e todo o ajuste que está sendo feito é para garantir que Salvador, a partir de 2014, comece a viver um novo momento. E são mexidas, Varela, que não são apenas para o meu governo, não. São para o futuro da cidade. O equilíbrio das contas de Salvador é para o futuro da cidade. Acabar com aquela história de que Salvador é a última capital em arrecadação per capita do Brasil é para o futuro da cidade. Não é? Ter condições de colocar os pingos nos is é para o futuro da cidade. Então eu estou muito tranquilo do que está sendo feito. Sei que a cobrança é grande, a expectativa das pessoas é grande. E o que é que eu tenho pedido? Paciência. Por quê? Porque nós estamos no caminho certo. Isso. E agora a gente já vai começar, passando a chuva aí, ela dando uma trégua maior para a gente, nós vamos começar um volume de obras. Setembro nunca chove, a gente vai... Eu acho Tomara, viu? Porque setembro nunca chove. Eu estou um pé de chuva. Rapaz, certo. Olha, sábado você viu que choveu em Salvador. Eu queria conversar um pouquinho sobre política. Esses médicos cubanos, qual é a sua opinião? Olha, Varela, primeiro Salvador aderiu ao programa Mais Médicos. Nós aceitamos médicos estrangeiros porque há uma deficiência da quantidade de médicos à disposição do serviço público no Brasil. Né? A quantidade de médicos à disposição do serviço público é menor, né, do que a necessidade que nós temos. Agora, Salvador, por exemplo, não recebeu na sua rede municipal médicos de Cuba. Não. Não, de Cuba não. Nós recebemos de outros países, não recebemos de Cuba. O que é importante? Eu acho que o governo federal tem que ter o cuidado de garantir que esse profissional de fora, e aí eu não tenho preconceito se é de Cuba, se é de Portugal, se é da Argentina. O que é que interessa? O médico que vem de fora, ele tem que ser qualificado. Então, é preciso fazer uma avaliação das suas condições, da sua capacidade, da sua experiência, e ele precisa ser qualificado. Sabe por quê, Varela? O sujeito que está lá na ponta e que está com problema de saúde, o drama maior dele é bater num posto e não ter médico. Mas você não acha que o governo federal deveria oferecer mais vagas para a medicina? Claro que o próprio brasileiro se formar? Tem que fazer. As faculdades de medicina hoje, aqui no Brasil, ainda são faculdades, em geral, com poucas vagas ofertadas. As faculdades públicas com altíssima concorrência. As faculdades particulares, o curso custa muito. É muito caro o curso de medicina no Brasil. Então, eu acho que o governo tem que incentivar imediatamente a ampliação da oferta de vagas para formar médicos brasileiros. Você deve ter acompanhado os protestos de rua. Aliás, acho que vai ter muito protesto esse 7 de setembro, que eu já soube. Que as redes sociais estão informando. O que você acha que o povo está dizendo para quem governa a gente? Diga aí. Olha, eu acho que é um recado claro da população. Primeiro, que exige melhores serviços dos governos em geral, governo federal, governo estadual, governo municipal. Há um recado claro do cidadão de estar fiscalizando os seus representantes, o que é muito importante, muito bacana. E do outro lado, a exigência de uma postura diferente. O cidadão até compreende que o prefeito, o governador, a presidente não possa fazer tudo de uma vez só, mas ele quer ver compromisso com o trabalho, ele quer ver o seu representante falando a verdade, tendo uma postura ética, né, combatendo a corrupção. São valores que hoje estão impregnados, graças a Deus, na sociedade baiana e brasileira. E aí, Varela, eu vou lhe dizer, para a minha geração, que não foi muito... A minha geração, ela viu poucos protestos de rua. Né, porque nós pegamos um momento já posterior à redemocratização. A minha é pior, porque eu ia para a rua tomar uma porrada da polícia. Pois é, então. Na ditadura não podia nem abrir a boca. Eu nasci em 79,
quando o Brasil já começou o seu processo de transição para a democracia. Depois nós fomos consolidando a democracia, exceto aquele movimento dos caras pintadas. Depois a gente não viu nada acontecer no país, nas ruas. E eu acho que esse movimento de rua é bom, porque ele dá oxigênio e ele chama a atenção do governante, faz o governante ficar com o ouvido mais aberto. Ano que vem, abril e maio, o povo disser que você tem 54% da pesquisa. Hein? Não, calma. Vai passar um cavalo bem selado, bonito, e ele não vai. O povo quer saber o seguinte, né? Todas as pesquisas apontam você hoje como líder para governo do Estado. Pronto. Nem que a pesquisa bote 110%, eu não sou candidato. Por quê, Varela? Por um motivo simples, e eu estou aqui respondendo de maneira muito objetiva. Até abril do ano que vem, o legado que eu vou deixar para Salvador, a transformação que a gente vai fazer nesta cidade, é de organização da prefeitura, de ajuste das contas e de retomada da credibilidade do município. Mas as grandes transformações, as grandes obras, os grandes projetos, não vão acontecer até abril de 2014. E eu não vou entrar para a história como o prefeito que foi eleito num cenário de libertação da população e depois deixar a prefeitura com 1 ano e 3, 4 meses de mandato. Essa hipótese está completamente descartada. Eu fico feliz de ver que meu nome é lembrado nas pesquisas, mas mesmo que eu tenha 110%, o que é impossível, se eu tiver 99% ou 100% na pesquisa, eu não sou candidato. O meu único propósito, o meu único objetivo é ficar na Prefeitura de Salvador, trabalhando como eu estou trabalhando, 12 a 14 horas por dia, não tenho um sábado de descanso. Para quê? Para melhorar essa cidade em 2016, quando eu encerrar o meu governo, eu entregar uma cidade muito melhor do que eu recebi. Mas o povo quer saber quem você vai apoiar. Na hora certa, Varela, eu nesse momento... É tanta coisa que existe aí na mídia, não se sabe. Pois é, muita especulação, mas nesse momento... Eu quero saber, você é do DEM, não é isso? Isso, o democrata. DEM. Não sendo você, qual seria o candidato do DEM, então? Natural, diga aí. Não, Varela, veja, você tem diversos nomes. No Democratas, por exemplo, nós temos o nome do ex-governador Paulo Souto, que é sempre lembrado, e é um nome que vai ser sempre lembrado. É o segundo que vem logo depois de você. Nós temos outros quadros, como Zé Ronaldo, prefeito de Feira de Santana, como Aleluia, secretário municipal, né? Dentro do conjunto de partidos que me apoiaram em 2012, existem outros nomes que estão sendo apresentados e que pretendem entrar numa disputa, né? Tem aí Gedel no PMDB, tem João Galberto no PSDB, pode surgir novos nomes, né? O PV começa a discutir se vai ter candidato ou não, o PPS também, enfim, eu nesse momento, Varela, não tenho conversado sobre política. Minha vida está dedicada a governar Salvador, a administrar essa cidade, a superar as dificuldades e a vencer os desafios. No momento certo, eu vou discutir política e aí me posicionarei, mas sem prejudicar a administração. O que eu tenho feito desde o começo e a minha boa relação com o governador Jacques Wagner, com a presidenta Dilma Rousseff, é exatamente para garantir que a política não atrapalhe a nossa cidade e eu não vou deixar atrapalhar. Você falou o governador Wagner. A prefeitura, a gente percebe que é muito dependente também de ações do governo. Por exemplo, a Via Expressa, essas intervenções não paralelas. Como é que você tem conversado com Wagner sobre o assunto? Olha, eu tenho conversado bastante com o governador, passou a campanha, eu mostrei a ele que não havia por que manter nenhuma disputa, que era preciso todo mundo se esforçar pela cidade. Os investimentos que o governo do Estado fizer em Salvador vão ser muito bem-vindos. A Prefeitura, inclusive, está facilitando e se preparando para essas obras. É a obra do metrô, que a gente espera que tenha agora velocidade com a definição da empresa que ganhou a licitação. Não é? São as obras dos viadutos. Então, o que o governo do Estado puder investir em Salvador, nós vamos aplaudir e eu vou reconhecer e vou dar o crédito. Da mesma forma, o governo federal. Eu agora, por exemplo, Varela, quero fazer um grande plano que vai investir na mobilidade dos corredores de ônibus. Esse recurso... Sabe que esse é o item primeiro da reclamação. Eu sei, e é por isso que a gente preparou um projeto. Hoje eu tenho um projeto, Varela, que vai custar R$1 bilhão. Só o nosso projeto de mobilidade vai custar 1 bi. É claro que você não vai fazer isso com recurso do município apenas. Então eu estou indo a Brasília, eu estou conversando com o Ministério do Planejamento, com o Ministério das Cidades, com o Ministério da Fazenda, pedindo apoio de recursos federais.
estruturando operações de crédito. Ora, tudo isso pensando na população. Então, essa é a minha linha de pensamento. As pessoas achavam, porque na campanha dizia muito, Neto vai se eleger e vai brigar e tal. De jeito nenhum, o prefeito tem que governar. E quem quiser ajudar a cidade, eu vou aplaudir e reconhecer. E é por isso que a gente tem procurado manter uma boa relação, tanto com o governo do Estado como com o governo federal. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, amigo. Aliás, eu estou muito feliz porque a gente percebe hoje, pelo que ele disse, que a prefeitura está superavitária. Existe o que nunca existiu, compatibilidade entre custeio e receita. Ela era a 27ª em arrecadação, sendo ela a 3ª cidade do Brasil. E a gente espera, Neto, pelo menos essas questões, esse varejo, o buraco, a saúde, não é? Vai melhorar. A mobilidade. Não tenho dúvida. Agora, a segurança atrapalha muita gente. Você sabe que você está vendo uma cidade insegura. Eu sei que não é a pasta não é sua, mas a gente tem que pedir a você que vá brigar por isso também. Eu e você, somos nós dois, nossas famílias correm risco de andar nessas ruas de Salvador. É verdade, é verdade. Eu tenho, Varela, na medida do que posso, inclusive determinando que a Prefeitura fizesse parte do Pacto pela Vida, que é o programa do Governo do Estado. Nós estamos começando agora a direcionar, por exemplo, iluminação. Nós vamos dar banho de luz. Onde é que eu vou dar banho de luz? Nos bairros mais violentos. Escola em tempo integral. Para onde é que eu estou levando? Para os bairros mais violentos. Assistência social para os bairros mais violentos. Essa é a maneira que a Prefeitura pode colaborar, pode contribuir, e nós vamos fazer a nossa parte, né? Claro que torcendo para que os esforços do Governo do Estado também possam ter resultado. Receba um abraço aí da direção da Record, o nosso Muito obrigado. Fábio Torcílio está ali, Bocão também está ali sentadinho assistindo, toda a nossa equipe. Bom, é o que desejamos a você, porque se a gente tem que desejar bem a você, porque é o bem da gente. Verdade, o bem de todos nós. De todos nós. E eu acho que o propósito é o mesmo, é querer acertar e fazer o melhor para o Salvador. Deus lhe abençoe. Boa Amém. sorte. Obrigado, amigo. E o seu time? Vai ter eleição agora, né? Hein? Voto é secreto. Voto é secreto. Não, Antônio Carlos Magalhães Júnior é Bahia desde menino. Eu conheço lá na Fonte Nova. E apoia Schmidt. Apoia Schmidt? Apoia Schmidt. Olha, eu sou torcedor também tricolor, né? Voltei à Fonte Nova, voltei a frequentar o estádio. Sempre que eu posso, eu tenho ido à Fonte Nova, tenho um amor enorme pelo clube. E qual é o meu desejo, Varela? É que qualquer que seja, né, o vitorioso desse processo do Bahia, possa pensar, antes de tudo, nessa torcida, nessa massa de torcedores, que é a torcida das mais apaixonadas do Brasil. E para a gente é importantíssimo que o futebol da Bahia vá bem, que o Bahia vá bem, que o Vitória vá bem, que a gente possa ter um campeonato brasileiro esse ano, por exemplo, que escape daquela coisa, lutar para não ser rebaixado. O futebol da Bahia pode ir muito mais. Você vê o futebol de Minas, Cruzeiro e Atlético lá em cima, né? Os dois lá em cima. Os gaúchos também. O Paraná. O Atlético Paranaense e o Curitiba, né? O Grêmio Internacional. Por que o Bahia e o Vitória não podem seguir esse caminho? Você tem na Fonte Nova? Tenho. Eu voltei à Fonte Nova. Então vá, continue indo. Um abraço. Deus abençoe. A Semineto, prefeito.